Tema de hoje: quando nos faltam palavras para orar. Ficaria muito grande o meu tema, seria: o que fazer quando nos faltam palavras para orar? Mas eu quero começar com um texto muito conhecido. Existem alguns trechos das Escrituras que são clássicos, talvez os trechos mais decorados das Escrituras Sagradas. E nós vamos ler um deles nesse momento. A partir do versículo 9, quando vocês souberem de cor, peço que vocês falem comigo esse texto. Mas ele começa no versículo 5, no ensino de Jesus sobre oração, Mateus capítulo 6, de 5 a 13. Todos os textos que eu vou utilizar aparecem aqui nas nossas telas. Você pode acompanhar conosco, por favor. O texto começa dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como os falsos, aqueles mascarados, gente mascarada, não seja assim. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa, ou seja, eles queriam ser vistos pelos homens, foram, mas aquilo não é oração. 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Vamos falar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estou passando por um dos momentos mais introspectivos da minha vida. Não tem a ver com o meu aniversário, não tem a ver de eu estar perto dos meus 50 anos de idade já, não tem a ver que eu já virei ampulheta, tem nada a ver com isso. Isso aqui eu já refleti lá atrás, eu confesso para você. Esses momentos eu já tive lá atrás. Mas é um momento da minha vida e eu tenho que respeitá-lo. Todos nós temos esses momentos da vida em que áreas da nossa humanidade se afloram e elas nos são desconhecidas. Eu estou descobrindo coisas da minha vida que eu não conhecia. E está sendo muito bom conhecer. Estou passando por um momento de análise profunda do meu coração. Quem eu sou? Qual o valor da minha vida? Importante você chegar nessa conclusão, porque você passa a ser mais seletivo. Quem sabe fazer muito bem isso são os idosos. Quando você fala, o idoso está com memória fraca nada, pede para ele contar algumas coisas da infância dele, de amigo dele, de lembranças dele, ele vai contar tudo perfeitamente. Mas ele não lembra do que aconteceu aqui na semana passada, porque aquilo não interessa para ele. Estou com uma microfonia aqui, por gentileza, corrija isso, por favor. Aquilo não interessa para ele, ele fica mais seletivo. Uma pessoa, depois de uma certa idade, ela busca qualidade de vida. E a melhor coisa que você pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida, agora, vida pessoal, não estou falando de vida financeira, econômica, bem-estar, não estou falando de saúde, falando de vida pessoal e saúde mental, é você ser autêntico. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Assuma quem você é. Valorize quem você é. Valorize as coisas que você gosta e seja claro com o que você não gosta.
Como eu disse aqui na semana passada, o problema nosso é que a gente leva tempo para aprender algumas coisas. Aos 20 anos de idade, a gente fica preocupado, o que estão pensando de mim? Aí quando você chega nos 40, e eu estou amando essa década dos 40, você fala, eu não estou nem aí, o que os outros estão pensando de mim? Melhor ainda disseram que é depois de 60, que você descobre que ninguém mesmo estava pensando em você. Aí você descobre isso. Então, é um momento da gente decidir melhor a vida da gente, quem nós queremos ser, o marco que queremos deixar na nossa história. Essas reflexões têm me levado a uma nova experiência de oração. E essa nova não é nova. Um monte de gente tem, um monte de gente já teve, de repente eu te falo alguma coisa e falo, isso daí eu já pratico há muitos anos. Eu também pratiquei algumas dessas coisas aqui há muitos anos na minha vida. Aliás, as coisas que eu vou falar aqui, todas já são práticas antigas minhas, mas nesse momento elas estão todas concentradas nesse momento da minha vida. E eu queria aqui resumir 5 conselhos que eu quero repartir com vocês, partindo da minha experiência pessoal com Deus, sobre essa temática da oração, principalmente nos momentos de indecisão da nossa vida, de falta de decisão para que rumo nós vamos tomar, momentos de problemas, tudo isso serve o que eu vou falar. Momentos que você não sabe. Sabe aquele momento assim que alguém chega para você, e aí, como é que você está? Você fica pensando, falar tudo bem? Não está tudo bem. Mas se eu falar que não está tudo bem, ele vai me perguntar, mas e aí, o que você tem? Eu não quero falar o que eu tenho. Até porque eu não sei o que eu tenho. Então, sabe assim, a pessoa fala, e aí, como é que você está? Não sei. Secretária da nossa comunidade, uma pessoa simpaticíssima, às vezes ela chega assim para mim, e aí, está tudo bem? Ela já sabe às vezes minha resposta, olha, tudo é muita coisa. Está bem, está legal. Nesses momentos da vida da gente, a gente às vezes não sabe também pelo que orar. Como orar? Vou falar o que com Deus nesse momento? E sobre esse momento, eu quero te dar aqui 5 conselhos. Se você está passando por ele, se você vai passar por ele, anote. Se você já passou, reveja, porque eu tenho certeza que isso aqui são conselhos úteis e baseados na palavra de Deus para as nossas vidas aqui. Amém, queridos? Abertos para aprender? Vamos lá? Posso repartir do meu coração aqui com vocês? Primeiro, conecte-se com Deus. Nossa vida ela é feita de conexões. Nós precisamos estar conectados o tempo todo. Nós gostamos de ficar conectados o tempo todo. Gostamos de saber o que estão falando com a gente. Se alguém chega assim para você e fala, você viu o que postaram a teu respeito? Na hora, você quer saber o que foi. Nós gostamos de conexão, nós gostamos de amizades, nós gostamos de gente que nos entende. Mas você precisa ter conexão com o seu Criador. A sua criatividade depende de conexão com o seu Criador. É mais ou menos, me veio uma ideia aqui na minha mente agora, como é que é aquele filme que o pessoal é tudo azul? Não é o Smurfs não, é o Avatar. Eles não tinham um rabo assim, que eles se conectavam, acho, com a natureza ou algo parecido? Lembra disso? Como se tivesse uma tomada sua de conexão ou algo parecido. Muito interessante, muitas simbologias daquele filme são muito interessantes, mas você precisa se conectar com o seu Criador, com Deus. E nessa conexão que você faz com Deus, você se sente maior do que você é. Sua mente se expande. É como um computador sozinho, agora um computador em rede. Ele é maior, ele tem acesso a mais informações. Ele consegue registrar mais coisas. Assim também é a nossa vida quando nós nos conectamos com Deus. E é aqui que eu quero descrever para vocês como faço isso através da oração. Além daquela minha tradicional oração sem palavras, no café da manhã ou num almoço, numa comida muito gostosa. Por que sem palavras? Eu aprendi, meu pai e minha mãe sempre faziam isso antes de comer, tem que pegar, fechar os olhos, orar. Eu acho lindo isso, e eu fiz isso muitos anos na minha vida, mas depois de algum tempo eu substituí esse tipo de oração pela oração sem palavras. Eu acho que ela é muito mais sincera. Eu pego aquela primeira garfada gostosa, cheia de fome, com aquele sabor todo, põe na boca e
aquilo é uma oração que não dá para explicar para Deus o que eu estou sentindo naquele momento. Então eu faço isso, eu gosto daquele cheirinho de café da manhã, aquilo tudo são orações sem palavras que eu faço, já me conectando e agradecido a Deus por estar sentindo aqueles sabores. Mas, além disso, algumas manhãs eu costumo sair para caminhar. Ora caminho no bairro, ora em parques por aqui, mas sempre que posso, eu vou num determinado bosque, num determinado lugar aqui de São Paulo, e ali é o meu momento do nada. Momento do nada. Porque eu não penso em nada. Aliás, eu evito pensar. Algumas pessoas gostam de caminhar para ficar pensando, eu gosto de não pensar em nada. Eu não oro palavras, eu não penso na vida, eu esvazio a minha mente, não penso em nada, fico caminhando por aqueles lugares que tem minha cara, meu jeito, é o que eu gosto, cheiro de terra, um monte de árvore, fico vendo aquelas árvores, amo ficar observando aquelas... Oh, meu Deus, está faltando memória aqui agora. Aquelas que nascem e que grudam na árvore, como é que chama? Parasitas, aquelas parasitas que nascem nas árvores, acho linda aquela integração toda da natureza. O canto dos pássaros, diversos, você começa a identificar assim 15, 20 diferentes um do outro, aquela coisa toda, flores que nascem por ali, e isso tudo, aos poucos, a beleza das plantas, o cheiro do mato, o canto dos pássaros, vão trazendo informações aos meus sentidos, e quando eu me percebo, eu estou orando. Mas eu estou orando sem palavras. Eu estou me conectando com Deus de uma forma diferente. Muitos de nós conhecemos a nossa conexão com Deus somente aquela criada dentro de um ambiente religioso, um ambiente como esse aqui. Não é errado, só estou dizendo que para muitas pessoas é o único. É aquela forma toda introspectiva de se conectar com Deus. Fecha-se os olhos, ouve-se uma canção, levanta suas mãos, fala com Deus, tudo isso é válido, lindo e maravilhoso. Mas há outras formas de conexão com Deus, inclusive sem palavras. Conexão com Deus quando, por exemplo, eu num lugar desse eu me conecto. Na oração que nós oramos juntos aqui, ensinada por Jesus, começa falando do nosso Pai que está nos céus. É o Deus que enche os céus. Aqui não está dizendo que Ele está lá longe de nós, porque eu não sei se você sabe, a terra faz parte dos céus. O universo, certo? Céu não é para cima, não existe para cima no universo. Não existe norte, sul, leste, oeste no universo. O universo é o universo, e a Terra é só mais uma bolinha pequenininha no universo. Então, se o nosso Pai está nos céus, céus e terra, tudo, qualquer lugar, Ele enche tudo, porque Ele é o Criador, e Ele está na sua criação. Ele enche todas as coisas. Na carta aos Colossenses nos é revelado o seguinte, capítulo 1, versículo 16, pois nele, referindo-se a Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, de onde diz, e nele tudo subsiste. Todo aquele funcionamento perfeito, aquelas órbitas milimetricamente perfeitas, mesmo aquelas ações de caos dos gases ou dos átomos, elas são todas nele. Tudo que existe, existe nele. Então ele também está em tudo. Em Efésios 1, 23 diz assim, aquele que enche todas as coisas. Todas as coisas. Em Isaías 6,3 diz, toda a terra está cheia da sua glória. Você pode perceber Deus em toda
a terra. Quando eu me conecto com Deus, eu também me conecto com a terra, eu também me conecto com as plantas, eu me conecto com os humanos, eu me conecto com os animais. Isso que eu estou falando, não vem aí me dizer, é panteísmo. Não, isso não é panteísmo. Panteísmo é dizer que tudo é Deus. O que eu estou dizendo, de acordo com a revelação de Paulo, é que tudo está em Deus e que Deus está em tudo. O homem é a glória de Deus que foi feito da terra. E a terra está cheia da glória de Deus. Nós estamos interrelacionados. Nós o tempo todo estamos relacionados com a natureza. Todos vocês já aprenderam, por exemplo, sobre os átomos. E você sabe que tudo que temos é feito, tudo que é matéria são feitos de átomos. E esses átomos é o que compõe todo o nosso corpo também. Diariamente você elimina parte de átomos, muitos, bilhões, trilhões, não sei nem quantificar esse tanto, você elimina por dia. Sua pele solta. Agora, olha como você está interligado. Imagine, por exemplo, Gil, você passou ali agora, junto aqui, um jardim nosso. Suponhamos que você passou ali e foi dar uma olhada. Nesse momento que você olhou, alguma coisa invisível a você, aos seus olhos, mas são átomos, caíram de você, caíram no solo. Então o Gil está lá no solo também. Agora, aquelas plantinhas absorveram aquilo. E aqueles átomos, porque os átomos não se destroem. Agora eles estão parte, daqui a um tempo eles estão parte de uma planta. Ela sugou aquilo do solo e faz parte daquela planta. Veio um gato e comeu aquela planta. Agora tem uma parte sua no gato. E daí vai, porque isso não vai se destruindo. Esse gato vai morrer, vai virar pó um dia, desse pó vai surgir outra coisa, um passarinho vai pousar ali, vai levar para outro canto, e assim vai. Nota como nós estamos todos integrados, percebe isso? Como eu disse aqui uma vez na escola de ministérios, toma cuidado você, se um dia você é daqueles que gosta de chutar animal, cuidado, você pode estar chutando tua avó. Cuidado, cuidado. Você está dizendo que ele está lá? Não, mas o que eu quero dizer é que está tudo interrelacionado, porque tudo foi criado de Deus. Tudo veio dele. Tudo foi criado por ele, para ele. Nele, todas essas coisas estão alicerçadas. Ele está em tudo e tudo está nele. É essa sensação que nós precisamos ter quando nós nos integramos com algo mais. É como a experiência de Adão, que no jardim, no entardecer, Deus andava com ele no jardim. Gênesis 3:8, o Senhor andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Essa sensação que eu quero que você tenha com Deus, uma sensação de andar junto com Ele. Cada flor que te encantar, cada vez que você olhar para o céu e ver alguma coisa muito linda, cada chuva, cada raio de sol, cada cheiro gostoso, cada coisa bonita que você vê, conecte-se. Deus criou tudo isso. Deus fez tudo isso. E a gente começa a perceber Deus agora no todo, no tudo, em tudo. Você deixa de ter aquela experiência religiosa com Deus, de vir a um lugar até como esse, no domingo, tal horário, e aqui fechar os olhos e adorar a Deus. E você passa a ver Deus fora daqui, em todos os lugares, de olhos abertos e conectado com Deus. Entenderam até aqui? Essa conexão que nós vamos tendo é uma sensação de Deus estar presente, sem que a presença dele precise ser personificada. Deus está ali. A glória de Deus enche toda a terra. De acordo com a experiência de Moisés, Moisés chega para Deus e fala: me revela a tua glória. Deus falou: eu vou passar e você vai ver a minha bondade. Interessante. Moisés falou: eu quero ver a tua glória. Deus falou: vou te revelar a minha bondade. Deus está dizendo: a minha glória é o meu caráter.
Se a terra toda está cheia da glória de Deus, na terra toda você vê a bondade, a mansidão, o amor de Deus, o caráter de Deus. Você entende, você compreende Deus em tudo que você possa ver. E uma oração assim se faz sem palavras. Eu vou falar o que naquela hora? Tem determinados momentos que não me tem palavras para falar com Deus, mas eu estou conectado com Ele. Se eu sair daquele momento e você me perguntar, e aí você orou? O tempo todo. O que você falou? Nada. Mas eu orei o tempo todo, conectado com o meu Deus. Emendo no segundo conselho. Separe um tempo para quietude e meditação. Essas duas práticas são quase estranhas aos humanos do século 21. Nós somos agitados, nós somos conectados, nós trabalhamos com som, com imagem. Você chega na tua casa, uma das primeiras coisas que você faz é ligar a TV sem assistir, só para ficar um barulho lá. Blá, 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 blá. Não é? Você liga som no carro, não para ouvir, curtir uma música, você liga para preencher o vazio, porque parece que o vazio fica aquela coisa assim estranha para o ser humano. É como se de repente eu estou aqui pregando e a pouco eu paro. Você já está ficando incomodado. Você fica, e aí? Fica incomodado. Porque nós não estamos acostumados com quietude, nós não estamos acostumados com meditação. É interessante notar uma coisa. As orações registradas nos evangelhos que Jesus fez são todas muito breves. Elas são rápidas e curtas. O Pai Nosso, na sua versão maior, que é essa que nós lemos, que é de Mateus, dá em torno de uns 32 segundos. Na versão de Lucas, que ela é menor, dá em 20 e poucos segundos. Outra oração de Jesus, na frente do túmulo de Lázaro. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Gente, deu alguns segundos. Agora, ao mesmo tempo, os evangelhos nos falam de momentos em que Jesus passou a noite toda orando. Como assim? Toda vez que a gente vê ele orar, ele fala pouco, mas passa a noite toda orando. Como seriam essas orações? Será que a gente não está perdendo algo aqui? Talvez esses longos momentos de oração de Jesus poderiam incluir também longos períodos de uma comunhão silenciosa com Deus. Uma comunhão que não necessita de palavras, que ele está simplesmente conectado com Deus. Eu digo isso porque algumas vezes nós estamos em momentos, como diz o tema da mensagem, quando nos faltam palavras para orar. Teve um dia que eu me retirei para orar, e eu iria orar por mim. Mas eu não sabia o que orar. Eu mesmo não me entendia. Eu ia falar o que para Deus? Se eu tentasse falar algo com Deus, seria como alguém que vai num médico. Imagina, a pessoa vai ao médico e chega assim para o médico e fala: doutor, eu vim aqui porque eu estou mal. E o médico: tá, o que você tem? Eu não sei. Mas você está sentindo o quê? Ah, eu estou sentindo uma coisa assim, sabe? Negócio estranho, não sei explicar. Eu me sentiria desse jeito se eu tentasse orar. Eu ia orar o que para Deus naquele momento? Senhor, então, porque eu não tenho palavras.
Então o melhor era o quê? Ficar quieto. Isso me faz lembrar um trecho de um texto que eu escrevi baseado numa experiência minha de anos atrás, que me marcou. Era uma madrugada e eu acordei e fui ver algo da minha varanda lá fora, porque estava chovendo. Eu gosto de ver chuva, mesmo tempestade. Teve uma tempestade esses dias aqui, anteontem para ontem, e muita gente com medo, tudo mais, raios, relâmpagos e trovões. Eu acho aquilo lindo e maravilhoso, Mas a chuva calma, serena, foi uma que eu lidei nessa ocasião, uma tranquila de tudo. A quietude da madrugada e aquele barulhinho delicioso da chuva, não tinham relâmpagos nem trovões, era assim inspirador. Inspirava o quê? Inspirava a não pensar em nada. E essa foi a minha grande lição daquele momento, não pensar em nada. Eu fiquei alguns momentos que eu também, por não pensar em nada, eu não tenho noção cronológica de quanto tempo eu fiquei ali. Eu fiquei ali um tempão, sem fazer nada, parado, olhando para o nada, e por alguns momentos, pensando em nada. Por estar escuro, era possível perceber ali a chuva na copa das árvores, tinha, acho que acabado a energia ou algo parecido, que não havia iluminação. Como era madrugada, a própria casa também tudo apagado. Era um som persistente, parecia que nunca ia acabar, sabe aquele barulhinho de chuva? Aquilo parecia um transe para mim. Por alguns momentos, aquele ritmo das águas fez com que eu ficasse ali sem pensar nada. E olha que legal, por alguns momentos, nenhum problema, nenhuma preocupação, nenhuma pergunta, nenhuma resposta, apenas o silêncio. Até quando eu estou falando aqui com você, parece que me transmite um pouco da calma e serenidade daquele momento. E aquele momento produziu algo que eu queria aqui compartilhar com vocês: o descanso da mente, a meditação. Essa máquina minha e sua, maravilhosa, chamada mente, também precisa de descanso. Cada ideia que temos são novas conexões neurais que fazemos, são bilhões de ligações diárias para produzir nossas ideias, nossos pensamentos, nossos reflexos. Imagina como a sua mente trabalha, ela faz tudo funcionar. Ela faz o seu pulmão, a sua pulsação, o seu coração, o seu sistema digestivo, os seus 9 sistemas do corpo. Ela manda informação para tudo, ela controla tudo, é um grande computador fantástico, e ela está ali com milhões e milhões e milhões, aliás, bilhões de conexões por segundo, só trabalhando. Por isso, a sua mente precisa de seus cuidados. O lazer, o riso, o descanso, a diversão, o amor, tantas coisas são importantes para tornar essa mente saudável. Mas um bom alimento para a sua mente, um bom cuidado para ela é a quietude e a meditação. Na quietude, nós nos encontramos conosco e ouvimos Deus melhor. Na meditação, nós nos encontramos com Deus e entendemos melhor os pensamentos dele. Então, a separação de um tempo diário, se possível, de quietude e meditação, para alguns de vocês vai ser o maior desafio da sua vida, porque eu sei que muitos de vocês são viciados em adrenalina, ligado no 220, vive na correria. Você precisa, para a sua própria saúde mental, você precisa desse tempo de quietude e meditação. Então, que tal você começar com alguma coisa que te acalme? Eu encontrei nesse meu relacionamento, ou com a natureza, ou com a noite, ou alguns momentos assim, que me fazem parar tudo e não pensar em nada. Na Bíblia Sagrada conta a história de Isaac, olha que experiência interessante, Gênesis 24, 63. Certa tarde, Isaac saiu ao campo
para meditar. Que tal um dia você fazer isso? Uma manhã, uma tarde, saiu do trabalho e vai fazer isso, ou levante mais cedo, vai mais cedo. Tantos parques em São Paulo que nós temos, tantos lugares que você possa ir, de repente no próprio quintal da sua casa, mas faça alguma coisa onde você fique quieto. A quietude e a meditação vão nos ajudar a colocar nossos pensamentos em ordem, entendermos melhor a direção de Deus para a nossa vida. Salmo 49, versículo 3, olha que texto lindo, isso é importante para esse momento que estamos falando. A meditação do meu coração trará entendimento. Eu vou parar, vou ficar quieto e eu vou ter entendimento ali. A quietude e a meditação é uma das coisas que devemos fazer quando, como diz o texto, o tema, quando nos faltam palavras para orar. Terceiro conselho: pratique a oração no Espírito. Uma outra forma de oração narrada no Novo Testamento é a oração no Espírito. E essa oração, entenda bem, querido, ela é maluca. Ela é doida. É uma outra maneira de orar quando nos faltam palavras para orar. Romanos 8, versículo 26, fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá para explicar o que nós estamos orando. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo apóstolo fala de um tipo de oração que é incompreensível à mente humana. Isso está em 1 Coríntios 14, 15, aliás, todo o capítulo trata sobre esse assunto, mas o versículo 15 diz assim, Paulo fala: então o que eu farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Nota que ele mostra que a oração no Espírito é diferente da oração com entendimento. Cantarei no Espírito e também cantarei com entendimento, dá até para cantar no Espírito. O que é isso? Em todo o contexto, Paulo fala de uma oração feita no Espírito, Espírito Santo, na sua comunhão com o Espírito humano, produzindo em nós uma linguagem de oração para falarmos com Deus, onde nós falamos numa linguagem que nós não compreendemos. Essa linguagem, no texto grego chamada de glossolalia, nossos intérpretes encontraram a melhor expressão para traduzi-la como línguas estranhas. Por que estranha? Porque estranha é o nosso entendimento. Estabelece ali uma comunhão com Deus inexplicável para a nossa mente, mas que edifica o nosso espírito. Em 1 Coríntios capítulo 14, citando o versículo 2 e o 4, diz assim: pois quem fala em uma língua estranha, seria essa aqui, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, nem ele mesmo. E em espírito fala mistérios. Quem fala em uma língua estranha que ele está falando, essa linguagem de oração, a si mesmo se edifica. Assim, quando nós falamos nessa linguagem de oração, o nosso coração se enche de Deus, nós nos comunicamos com Deus com coisas que a nossa mente é incapaz de compreender. Você vê isso em várias narrativas da Bíblia Sagrada, tem 5 delas, por exemplo, somente no livro de Atos dos Apóstolos. Em Coríntios é citado no capítulo 12, no capítulo 14 também é citado essa linguagem de oração. Eu me lembro quando eu estava lendo as Escrituras Sagradas, eu era um adolescente apaixonado por Deus, com vontade de conhecer a Deus. E quando eu lia o livro de Atos e via aquele povo falando em outras línguas e tudo mais, eu falei: mas Deus, o que é isso? Eu quero esse negócio para mim, eu não sabia o que era isso. E eu queria de todo jeito isso. Eu me lembro que nesse tempo eu ficava buscando dentro dos movimentos pentecostais que eu conhecia. Então falava: olha, vai ali que tem uma profeta que ela põe a mão e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Era o termo que a gente usava para quem começava a falar em línguas. Eu ia lá, a mulher botava a mão, orava, e não acontecia nada comigo. Ficava frustrado. Fui em um retiro uma vez, um retiro para a busca de poder. Eu falei: é isso que eu quero na minha vida. E fui no retiro. Esse eu me lembro muito bem porque chegou a ser cômico para mim. Porque vinha lá uns irmãos orando e eles oravam e eu lembro disso, gente. O que eu lembro é que os caras apertavam demais a cabeça da gente quando ele impunha a mão para orar. E orava em um e o cara falava em língua, orava em outro, falava em língua, orava em outro, eu falava em língua. Chegou em mim, botou a mão em nada. O cara botou a mão de novo em nada. Aí começou, sabe? Recebe! Gritava e eu lá assim. O cara falava: abre a boca!
Não vinha nada. Teve um momento que o cara chegou no meu ouvido, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, estou, dor no pescoço. O cara começou a apertar a minha cabeça, eu comecei, vou para lá. Assim, difícil. Você não imagina a frustração, adolescente, assim, Deus ama todos eles, não me ama. Deus não me ama. Adolescente, né? 12, 13 aninhos de idade. Mas eu queria. Eu falei, Deus, eu quero. Eu não sei, às vezes eu preciso de mais do que eu tenho na questão da oração. Eu me lembro que lendo o livro de Atos dos Apóstolos, dentro do ônibus, aí eu estou lendo ali, começando a leitura, tinha terminado de ler o Evangelho de Marcos, aí eu pulei para Atos, e lendo ali o livro de Atos, diz assim, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, Atos 2:4. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele momento eu entendi algo. Eu falei, pera. Eles começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia. Eu entendi ele. O Espírito inspirava. Eu falei, está aí. Deus não vai forçar. Eu estava imaginando Deus fazer de mim um ventríloco. Sabe ventríloco? Deus botar a mão dele aqui por dentro de mim e... Eu estava esperando uma coisa dessa. Eu estava esperando, porque o pessoal me falava isso. Você vai sentir um negócio assim, passando por você, arrepiando todo o corpo. Isso é possessão, meu irmão. Isso não é enchimento do Espírito, isso é possessão. Eu ficava esperando tudo isso. Respeito quem teve experiência assim, por favor. Deus tem formas diversas de lidar com pessoas diversas, mas na minha cabeça isso não entrava. Até que eu entendi ali. Eles começaram a falar conforme o Espírito inspirava. Falei, inspirado eu estou. Parecia que eu tinha assim um negócio enorme dentro de mim. Aí eu falei, eu vou falar. Só que eu estava dentro do ônibus. Você imagina, assim, né? Ninguém vai me entender. Eu desci do ônibus, estava caminhando para minha casa, atravessava uma avenida que tinha umas árvores assim no meio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, aqui não tem ninguém. Aqui mesmo. Eu abri minha boca e comecei a falar o que veio. Alguém pode falar, que tolice. Tolice, é. Desculpa eu falar isso, meu irmão. Para a mente humana, falar em outras línguas é tolice. Porque a gente não entende. Agora, me diz quem que é tolo? Quem só consegue entender Deus e o universo do tamanho da sua cabeça? Ou alguém que decide se expandir um pouco mais, se conectar no Espírito de Deus e falar, tem coisas que não cabem dentro da minha cabeça. Foi isso que eu entendi. Eu abri minha boca e falei em línguas, dei vontade de dançar, dancei no meio da rua. Eu trabalhava de paletó e gravata, imagina quando é que eu cheguei em casa. Suado, vermelho, gravata torta, mais com cara de bêbado do que alguém teve experiência com Deus. Minha mãe, a hora que olhou para mim, falou, filho, o que aconteceu? Eu falei, mãe, você não vai entender. Fui para dentro do quarto lá, orei, falei tudo com Deus, tal. Foi minha experiência com Deus. Eu confesso para vocês, eu saí dali uma outra pessoa. Primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para o meu pai do mau filho que eu tinha sido para ele, que eu era bruto, eu falava, coisa de adolescente, sabe? Aborrecente, né? Beijei minha mãe, beijei meu pai. Meu pai não era acostumado a beijar. Meu pai era muito carinhoso, mas era aquele assim, homem não beija, sabe? Homem não abraça. Cheguei assim, beijei meu pai, eu percebi que ele travou, né? Mas eu percebi que algo mudou na minha vida. Eu me expandi com aquela experiência. Deus tem filhos prediletos? Não. Ele faz isso para qualquer um. A experiência de um é diferente de outro. Tem pessoas que nunca tiveram essa experiência, nem por isso não é cheio do Espírito Santo, por favor. Não depende disso para você ser cheio do Espírito Santo. Não depende. Mas nunca diga que isso não existe. Nunca seja, entendeu? Não seja incrédulo de limitar Deus pelo quanto cabe dentro da tua cabeça. Tua cabeça é muito pequena para entender Deus. E tem coisas que eu mesmo não entendo. Então, quem tem a experiência de orar em outras línguas, sabe do que eu estou falando? A delícia que é. Você não entende. Você fala,
Confesso para vocês que muitas vezes eu oro sem sentir nada, porque não depende de sentir ou não sentir. Mas uma coisa é certa, é como se eu tivesse, a melhor imagem que eu tenho é essa, é como se eu tivesse uma bateria dentro de mim, e ali eu estou recarregando aquela bateria. Eu saio desses momentos, entenda a minha expressão aqui, energizado, né? Energeo é a palavra grega para poder. Então eu saio dali com esse poder do Espírito dentro da minha vida, por edificar. Por isso que Paulo fala, quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então tenha essa prática você. Ah, mas eu nunca tive a experiência. Busca você diante de Deus, não vou te dar caminho mágico, não. Vai fazer a sua busca, que eu fiz a minha. Vai fazer a sua diante de Deus. Vai você buscar diante de Deus. Minha dica é, não busque em pessoas, não busque em lugares, busque entre você e Deus. O meu foi sozinho no meio da rua entre eu e Deus. Ponto. Então vai você se abrir para Deus e dizer, Deus, minha vida é pequena demais, minhas orações são curtas demais, eu preciso de um upgrade aqui na minha vida com Deus. E isso vai te ajudar bastante. Peça isso para Deus. É Lucas que fala que se você pedir uma coisa, Deus não vai te dar outra. Assim como você, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, em Lucas diz, o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça as experiências com Deus. Faça a sua busca. Nós estamos na geração que a gente quer tudo pronto, a gente quer ligar e quer que o cara entregue na nossa casa. Tem coisas que no reino de Deus não funciona assim. Você tem que buscar. É você que tem que orar. É você que tem que ir atrás. É você que tem que chegar para Deus, abrir o coração e falar, Deus, eu quero isso na minha vida. E eu não vou te dar atalho, porque não existe atalhos para essas experiências. Quando nos faltam palavras para orar, nós podemos abrir nossas bocas e deixar que o Espírito Santo nos encha com essas palavras. É gostoso, faz bem, é bom demais tudo isso. Ah, mas Anésio, e a tradução disso? Meu irmão, não sei. Algumas vezes eu já tive entendimento, outras não. Já tive entendimento, eu já ouvi pessoa que não sabia falar inglês, falando inglês arcaico, eu ouvi. E eu sei que a pessoa não falava inglês porque era amiga, casada com um amigo meu. Isso acontece? Acontece, claro. Em Atos dos Apóstolos as pessoas ouviram falar na sua própria língua. Ah, mas e quando não são inteligíveis? Ah, quantas línguas estão perdidas aí na humanidade? E outra, quem disse que tem que ter algum significado, algum entendimento? Quem disse que tem que ter? A Bíblia diz que Deus que sonda o coração sabe muito bem qual é a intenção do Espírito ao orar pelos santos. É o que a Bíblia fala ali. Então vai se edificar, meu irmão. Vai se encher com o Espírito Santo. 4. Faça orações curtas e descomplicadas. Algumas vezes não nos faltam palavras completamente. É verdade. Tem vezes que eu sei o que eu vou orar e eu sei o que eu vou pedir, mas eu não tenho muito o que falar. Nesses momentos aqui, antes de ministrar a palavra, o que você acha que eu oro? Nem eu sei. Eu oro o que está no momento. Na maioria das vezes eu falo, Deus, sem a tua graça eu sou um desgraçado, então me ajuda. Preciso do Senhor aqui. Preciso de unção, poder do Espírito Santo, coesão, didática. Eu preciso de tanta coisa que às vezes eu falo, Deus, me ajuda. O que fazer quando nós temos poucas palavras para orar? Ora, faça oração curta, descomplicada. Vamos rever um texto que nós já vimos aqui. Mateus 6, versículos 7 e 8 diz assim, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Nem da oração do Pai Nosso você tem que fazer essa repetição sem pensar. Nada. Nem orações do dia a dia. Não adianta você chegar assim para Deus e ficar repetindo, você não vai convencê-lo. Deus quer mais honestidade sua quando você for orar. Facilmente nós pensamos que um homem ou mulher de oração é alguém que ora muito. Nós pensamos isso porque nós relacionamos orar muito com oração eficaz.
Mas ao lermos os evangelhos, nós vamos ver que as orações de Jesus narradas são orações curtas, como nós já vimos aqui, algumas delas duram alguns segundos apenas. Oração eficaz não tem a ver com o tempo e duração da oração. Oração eficaz também não tem a ver com a eloquência no qual nós oramos. Alguns de nós pensamos que oração boa, né? Oração poderosa, ou como dizem para gente, né? Oração forte, é oração eloquente. Sabe o que é eloquência? Eloquência é impostação de voz com altos e baixos, né? Então tem gente que acha o seguinte: irmão, ora por mim. O irmão ora assim e fala: Senhor, abençoe esse irmão, a família dele, o tempo dele, que amanhã seja um dia de paz na casa dele. Amém. Aí você sabe assim, fala: essa oração foi fraca. Vou pedir para aquele outro irmão tem oração mais forte. Aí o irmão ora para ele: Senhor, Deus, abençoa este varão. Abençoa a sua família. Que tudo corra bem no dia seguinte e que seja um dia de paz. As mesmas palavras, só porque foi eloquente a gente pensa: aleluia, agora estou indo. Irmão, isso é banho de arruda, meu irmão. Isso é banho de arruda. Isso aí está aqui, ó, na tua cabeça, para. Deus não se impressiona com as nossas caretas ou nossas eloquências. Não é errado ser eloquente, não é errado. Seja você mesmo. Se você é eloquente, seja. Mas saiba que o poder, a eficácia da oração não está nisso, mas na sinceridade. Um coração sincero, Deus não despreza, diz as Escrituras Sagradas. Oração eficaz tem a ver com a paz que nós sentimos quando nós estabelecemos essa nossa comunhão, essa nossa conexão com Deus. A hora que eu me conecto com Ele e sinto paz, a oração está feita ali. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante, Deus não promete responder sim, não, tá. Deus promete o seguinte: eu vou te dar paz. A hora que você sentir a minha paz, saiba, eu estou no controle, descansa, deixa comigo. Quando Deus me deu a paz, é quando, por exemplo, eu faço qualquer conexão pela internet, uma compra, e ali eu recebo o voucher, o valor, ou alguma coisa que passa para mim dizendo: aqui está o seu registro, está feito. Agora já está entregue o seu pedido aqui. Da mesma forma, quando eu me conecto com Deus e sinto paz, eu percebo: está com Ele agora. Ele me deu a paz e Ele pegou o meu problema. Está com Ele. Eu vou descansar nele. Oração, querido, precisa ser espontânea, objetiva, sem regras. É Deus que nos instrui isso, essa espontaneidade, porque você a vê em Jesus. E pelo que me parece, Deus não gosta muito de coisa complicada. Deus descomplica as coisas para a gente. Quando você for orar, ore sem obrigação de orar. Um irmão uma vez chegou para mim e falou: deve ser pesado ser pastor, né, rapaz? Você tem obrigação de orar por todo aquele povo. Eu falei: eu não tenho obrigação nenhuma. Deus não coloca esse peso na minha vida, não. Eu oro porque eu quero, porque eu gosto de orar. E eu oro pelos irmãos da nossa comunidade, oro por cada pessoa que ouve as palavras que eu ensino, oro por cada membro da minha comunidade. Não sou só eu, muitos pastores aqui fazem isso, muitos irmãos fazem isso aqui. Estou falando de mim agora. Mas eu não oro com peso não, meu querido, não tem esse peso sobre mim. Nenhum. Não tem essa obrigação. Eu oro porque eu gosto. Outra coisa que eu oro porque eu preciso. Eu é que preciso. Eu oro porque eu preciso de Deus na minha vida, eu não consigo viver sem Ele, me falta. O meu coração e o seu coração pede por uma comunhão mais profunda com Deus. O próprio Jesus andando na terra aqui, sentiu necessidade de orar tantas vezes, você acha que eu e você não vamos precisar? Então, que tal você orar? Jesus ensinou uma oração que dura 30 e poucos segundos, que tal você orar 30 e poucos segundos pelo menos? Ore, mas ore de coração. Quantas vezes eu devo orar? Sempre que você se lembrar, sempre que você achar que precisa, ore.
Último, saiba que Deus está sempre presente e ouve as nossas orações. Amém? Eu sei que Ele me ouve. E tem mais. Deus nunca me deixa no vácuo. Já esteve falando com alguém e a pessoa esqueceu que estava te ouvindo e te deixou falando, entendeu? Ou você fez uma pergunta e a pessoa não ouviu e te deixou no vácuo. Ou você estendeu a mão para cumprimentar alguém e a pessoa não te viu e você... bate palminha, bate. Já ficou no vácuo? Eu já fiquei, várias vezes. E Deus nunca te deixa no vácuo, meu irmão. Nunca, nunca, nunca. 1 João 5,15. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos falar juntos? Vamos repetir junto? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É que o texto vem dizendo que Ele nos ouve. Então, se nós sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que temos o que dele pedimos. Ele não nos deixa no vácuo. Amém? Eu quero terminar lendo novamente o texto de Mateus, mas eu queria convidar você a ficar em pé para ler o texto juntamente comigo, por favor. Meu irmão, não existe oração certa ou oração errada. Eu não sei orar. Ora. E se eu orar errado? Não existe oração errada. Oração errada é oração que não é feita. Está errado. Faz. Ora. Deus entende. Eu queria terminar lendo junto aqui, ou repetindo juntos, uma oração que Jesus nos ensinou. Em cada momento dessa oração, pense. Quando você começa, você fala Pai Nosso, você não está falando Pai Meu, mas é Pai Meu, Pai Teu, Pai Nosso, né? É o Pai de todos. É o Pai de toda a vida, é o Pai de toda a criação, é o Pai que criou tudo. Pai Nosso que estás nos céus, está no céu, está na terra, está aí do teu lado, está em cima, embaixo, qualquer lugar onde você vá, ao ponto do salmista dizer, para onde me esconderei da tua face? Não tem. Mas se Ele está em todo lugar, eu posso experimentá-lo em todo lugar. Deus não está só aqui. Não tem essa de que aqui você teve um encontro com Deus. Não, eu entendo isso poeticamente, mas você está com Deus o dia inteiro. Santificado seja o teu nome. Você está dizendo assim para Deus, Deus, que todas as pessoas levem a sério o Senhor. Santificado é separado. O Senhor é único. Que venha o teu reino. Que o Senhor domine sobre tudo e todos, a começar da minha vida. Quero a tua ordem na minha vida. E seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita aí no céu. Nos dá o pão de cada dia. Perdoe nossas dívidas, nossos pecados, da mesma maneira como eu também perdoo os pecados dos outros que cometeram sobre mim. E me livra do mal. Me livra da tentação. Me livra de coisas que vão me tirar disso que eu estou vendo aqui hoje. Me livre da desconexão. Me livre que caia a rede entre eu e Deus, entendeu? Eu quero ficar conectado com Deus. E aí você olha para Ele e diz, tudo é teu, não é? O poder, o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos falar juntos? Coloca desde o primeiro para mim. Mateus 6, versículo 9. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao nosso Deus.